Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, o versículo de número 35. Bom, Lucas, capítulo 18, versículo 35 diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus de Nazaré que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, quero ver. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bom, irmãos, nós sabemos perfeitamente que Jesus, durante todo o seu ministério aqui na terra, ele sempre deixou demonstrado que ele está disposto a atender qualquer um que chegue a ele com fé, apresentando as suas necessidades. Por onde Jesus andava, por causa da sua fama, uma multidão de pessoas o acompanhava, né? E nós sabemos também que naquela época a cegueira era uma doença comum entre o povo. Ainda hoje existem pessoas que sofrem de cegueira física. Naquela época era muito comum isto entre o povo. E nós observamos neste texto que Jesus vai até Jericó e naquela região, quando ele está saindo à beira do caminho, ele encontra este cego que estava mendigando. Naquela época, os pobres e necessitados, eles viviam da caridade pública. Então era normal você encontrar, como ainda hoje acontece, pessoas que eram pedintes, que tinham problemas físicos e viviam da caridade pública. E Jesus chega nesta cidade. Jericó era uma cidade que também é conhecida como Cidade das Palmeiras. Ficava a 24 quilômetros de Jerusalém, 272 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e foi a primeira cidade conquistada por Josué, quando ele vai entrar em Canaã. Porém, nós sabemos que, como está em Josué capítulo 6, versículo 26, a cidade de Jericó tinha sido amaldiçoada. E ela teve lá uma destruição, e somente 500 anos depois é que ela foi reconstruída. E Jesus chega nesta cidade, que era famosa por no passado ter sido uma cidade amaldiçoada, mas Jesus chega para abençoar as pessoas. Nesta cidade, Jesus não abençoa somente este homem. Nesta cidade, Jesus abençoa várias pessoas. Se você observar o capítulo 18, vai falar de outras realizações de Jesus nesta cidade, sempre visando o ser humano. Sempre, por onde Jesus passava, ele visava o ser humano. Abençoar o ser humano, socorrer o ser humano. E isto também deve ser primordial para a igreja. A igreja não pode se preocupar mais com coisas do que com pessoas. A igreja precisa se preocupar com pessoas.
É claro, irmãos, que existem casos e casos. Cada caso é um caso e precisa ser analisado separadamente. Tem pessoas que às vezes estão passando por alguma situação para que a glória de Deus se manifeste, como no caso de Lázaro. Alguém disse, olha, ele está à beira da morte. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu nome. Agora, existem pessoas que muitas vezes estão pagando o preço da desobediência. E aí você precisa deixar Deus tratar com aquela pessoa, né? Então, no caso deste cego, ele, além de ser uma pessoa que tinha uma dificuldade, um problema físico, ele também era um pedinte, vivia da mendicância. E a situação deste cego não é contada na Bíblia por acaso. A situação deste cego é contada na Bíblia porque ela também reflete a situação espiritual em que aquele povo se encontrava. O povo judeu, o povo de Israel naquela época, muitos deles, a grande maioria, se encontravam cegos espiritualmente. Estavam cegos espiritualmente. Isto aqui é uma retratação da criatura sem Deus. A criatura sem Deus, ela é cega. O pecador sem Deus, ele é um mendigo espiritual, porque ele é incapaz de fazer alguma coisa por si mesmo. A história do cego na Bíblia está retratando a situação espiritual em que aquele povo se encontrava. Mas, com certeza, o cego Bartimeu ouviu falar de Jesus e das maravilhas que Jesus operava. Nós não sabemos quem, mas alguém falou de Jesus para ele. Então, o que nós podemos aplicar para os nossos dias é que existem muitas pessoas cegas espiritualmente e fisicamente também. E muitas pessoas vivendo, mendigando espiritualmente, ou seja, estão em situação que são incapazes de fazer alguma coisa por si mesmo. E aí cabe a nós que somos a igreja do Senhor anunciar Jesus para essas pessoas. Alguém anunciou Jesus para ele e ele preparou-se para aquele momento. Ele não deixou passar a oportunidade. Tem muita gente hoje que deixa passar a oportunidade. Mas ele não deixou, ele ficou preparado. E quando Jesus chega, ele já sabe o que ele vai pedir, ele já está preparado para fazer o seu clamor. E então, Jesus pede que tragam o cego até ele. E observe também, uma coisa muito interessante, é que este cego, ele clamou perseverantemente. Ele começa a clamar, a reação da multidão é pedir que ele se cale, mas ele não deixa de clamar, ele insiste. Isto nos ensina a lição de que nós devemos ser perseverantes naquilo que nós precisamos receber da parte de Deus. Na insistência deste cego, Bartimeu, é que veio a sua vitória. Então, se você tem algo que você precisa alcançar da parte de Deus, você precisa ser insistente. Não desista. Não desista, seja insistente, seja perseverante na oração. Ele clamou, e aí, uma coisa muito importante também que nós aprendemos com este cego, é que ele descobriu quem realmente era Jesus. E quando ele clama, ele sabe a quem ele está clamando. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os judeus esperavam um Messias que viesse da linhagem de Davi. Então ele está dizendo, eu sei que tu és o Messias.
Eu sei que tu és o Salvador do mundo, o enviado de Deus. E cá para nós, irmãos, e não é apenas para nós, nós precisamos divulgar isto. Quem descobre Jesus nesta vida é como achar uma pérola de maior valor, como está na parábola lá em Marcos capítulo 13, 46. Quem descobre Jesus nesta vida encontrou uma pérola de grande valor. Este cego, ele clamou. E quando nós clamamos a Deus por misericórdia, nós colocamos diante dele o nosso estado miserável e aí nós podemos gozar de plena confiança de que ele há de fazer uma mudança, uma transformação em nossa vida. O interessante é isso, é que Jesus ele nunca está tão ocupado que não possa ter tempo para atender alguém. Todas as vezes que alguém procurou Jesus, Jesus estava disponível para atendê-lo. Ele estava indo de caminho ao Calvário, já estava perto da crucificação quando Jesus ministrou esse milagre. Ele estava indo para aquela que era a sua maior missão, que era morrer na cruz, mas nem por isso ele estava tão ocupado, tão preocupado, que não tivesse tempo para ajudar este homem necessitado. Então, Jesus sempre está disponível. Isso é maravilhoso. E Jesus, então, reconheceu a fé verdadeira deste cego. Aí ele disse para ele o quê? A tua fé, veja, a tua fé te salvou. Jesus sabe onde existe uma fé genuína. Ele sabe onde existe uma fé verdadeira. Ele sabe, irmãos. Entendeu? E aí, para a gente encerrar aqui, uma coisa que também nos chama a atenção é que este cego, ele soube responder com exatidão o que ele queria. Ele foi específico. Nós precisamos ser específicos na nossa oração. Seja específico na sua oração. Você precisa mostrar que você sabe o que você realmente quer. E naquela hora, este cego recebeu não apenas a visão física, mas também a visão espiritual. Porque a Bíblia diz que a partir dali, ele segue a Jesus pelo caminho. Ele recebeu não só a cura, mas também a salvação. Ele teve uma experiência de salvação. A alegria foi tanta que o texto diz que ele glorificava a Jesus. Este é o propósito pelo qual Deus opera milagres. É para que ele seja glorificado. Se nós tivermos o propósito de glorificar a Deus através das maravilhas que ele operar, ele vai operar maravilhas. Porque ele deseja ser glorificado pela sua igreja. Então, tudo isso aconteceu, e eu termino agora, eu concluo agora. Tudo isso aconteceu por quê? Porque este cego Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade que estava diante dele. Não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. Não despreze as oportunidades que Deus coloca diante de você. E já já nós vamos orar, fazer a nossa oração, e eu quero dizer para vocês que todos os dias nós temos devocional aqui, só não final de semana, Mas eu quero anunciar a vocês que estão comigo que hoje tem culto na AD Mirna, tá? Hoje tem culto na Assembleia de Deus Ministério Jardim Mirna, quinta-feira, às 19 horas. É hoje um grande culto de louvor a Deus e eu estarei ministrando também uma palavra de Deus ali hoje à noite. Então você que deseja ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ser edificado e, acima de tudo, prestar um culto de louvor e adoração a Deus, você está convidado para estar conosco hoje à noite, tá bom? Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos, número 3681, é a avenida principal do Jardim Mirna. E nós estaremos ali ministrando a palavra de Deus no culto do Círculo de Oração hoje à noite.
Vocês estão convidados a estar conosco na Ademirna hoje. Paz do Senhor, irmã Maria do Carmo. A paz do Senhor, irmão João Luiz França. Irmã Elizabeth. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão conosco. Olha, pessoal, nós ainda temos vagas para o nosso curso teológico, tá bom? Nosso curso teológico está uma bênção. Hoje, em todos os nossos cursos aqui, são mais de 300 alunos estudando conosco e você pode fazer parte dessa bênção, investindo no seu ministério e na sua chamada. Estão aí, o primeiro nível de curso, nós temos 14 disciplinas, nós temos também o curso médio com 26 disciplinas, e você pode chegar até o bacharel aqui na Escola de Líderes. Invista na sua chamada, invista no seu ministério, que isto possa fazer parte dos seus projetos para este ano, investir no crescimento espiritual e ministerial. O outro convite que eu quero fazer a vocês está aqui, ó, e não é eu que vou fazer, tá bom? É um convite para a Escola Bíblica de Obreiros que vai acontecer na nossa igreja, dia 18 e 19 de março. É apenas R$50 para você participar de todas as reuniões, às 15 horas no sábado e também às 19 horas no sábado e no domingo das 9 horas da manhã até as 11h30 da manhã. Pastor Carvalho Júnior estará ministrando em 2 horários na nossa igreja, no dia 18 à tarde e à noite e no domingo pela manhã eu estarei ministrando nesta Escola Bíblica de Obreiros. Você está convidado a participar conosco. Quer fazer a sua inscrição? Investir na sua chamada, no seu ministério? Está aqui o número do telefone. Sabe o que eu observo, pessoal? Eu observo assim, sabe, que o povo de São Paulo parece que não gosta muito de estudar a palavra. Vou falar, eu falo mesmo. Ontem, por exemplo, eu tinha várias pessoas me assistindo no devocional. E eu anunciei essa Escola Bíblica de Obreiros. Se vocês acreditam que só tinha uma pessoa de fora de São Paulo na live? Uma pessoa do Maranhão. E essa pessoa entrou em contato comigo querendo fazer a Escola Bíblica de Obreiros? E eu disse, irmã, não tem como a irmã fazer, a não ser que a irmã venha para São Paulo, porque a Escola Bíblica vai ser aqui em São Paulo. Ela pensou que ia ser online também. Aí eu fico observando que o povo de São Paulo parece que não gosta de estudar a Bíblia, irmão. Sabe? Nós temos mais de 300 alunos no nosso curso, nos nossos cursos teológicos. 90% desses alunos são de fora de São Paulo. Porque parece que as pessoas que estão, muitas vezes, em lugares mais difíceis, e às vezes até em situação financeira mais difícil, têm mais sede da palavra. Em São Paulo, as pessoas estão muito voltadas às coisas materiais. E eu peço aos irmãos aqui, com toda simplicidade, tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Tem gente que se envolve tanto com o trabalho material, com as coisas materiais. Não é pecado trabalhar, não. Todos nós devemos trabalhar. Eu também trabalho. Mas nós não podemos esquecer dos investimentos no nosso ministério, na nossa chamada. E outra coisa, irmãos, não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Porque tem gente que só acredita se ele vê acontecer. Ele não acredita que vai ter, não acredita que o pregador vai vir, não acredita que o evento vai acontecer. É incredulidade. Não, eu vou ver. Se chegar na hora der certo mesmo, eu vou ver. Eu vou colocar aqui um convite do próprio pastor Carvalho para vocês. Tá bom? Eu vou colocar aqui um convite do próprio pastor Carvalho para vocês. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor Carvalho Júnior, eu estou passando aqui para convidá-los para o dia 18 de março. Nós estaremos junto com o pastor Alexandre Martins, tá? Na Assembleia de Deus, Ministério Jardim Mirna, ok? Dia 18 de março, nós teremos ali uma grande escola bíblica, onde nós vamos ter o privilégio de estudar a palavra de Deus. 18 de março, agora, mês que vem, Ministério Jardim Mirna, aí na Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Alexandre Martins. Um grande abraço. Tá vendo aí? O próprio pastor Carvalho Júnior convidando os irmãos para participar
dessa escola bíblica de obreiros que vai ter na nossa igreja dia 18 e 19. Vou colocar aqui só um trechinho de menos de um minuto de uma pregação do pastor Carvalho Júnior. Nós devemos nos alegrar, porque um grupo está subindo a colina. Você não entendeu ainda? É o reforço. E eles vão dizer: eu estou aqui para te ajudar a carregar essa pedra até o cume desta colina. E eles estão reforçados, eles estão fortes, eles estão revigorados, eles ficaram até o final. Eita! Eles não desistiram. Se você não desistir, Deus vai te chamar para ajudar outros a carregarem as pedras. Ok, pessoal? Então fica aí o convite para os irmãos que quiserem participar. Entre em contato conosco e faça a sua inscrição para a Escola Bíblica de Obreiros, porque vai ser bênção para a sua vida. A irmã Elizabeth está dizendo: olha, pena que eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. O irmão João Luiz França, ele é de Igaraçu, Pernambuco. Tá vendo? Estamos, a irmã Maria do Carmo disse, estamos muito acomodados na zona de conforto. É verdade. Nós precisamos despertar, irmãos. Ah, se vocês soubessem como Deus vai abençoar esse trabalho. Viu? Pastor Carvalho Júnior ministrou lá na igreja do meu irmão, pastor Alex Martins, na Escola Bíblica de Obreiros lá o ano passado, vai ministrar esse ano de novo, e ele disse para mim: Alexandre, foi coisa extraordinária que Deus fez na Escola Bíblica de Obreiros através desse homem. É para a glória de Deus, não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Mas a verdade é que Deus vai fazer grandes coisas nessa Escola Bíblica de Obreiros, tá bom? Então você que não fez a sua inscrição ainda, faça, porque vai ser bênção para a sua vida. Nós temos vagas limitadas. Eu só posso colocar no máximo 100 pessoas ali na igreja. Não posso colocar mais do que isso, porque não cabe. Tá bom? Então, faça a sua inscrição o mais depressa possível. Entre em contato conosco nesse número que está aparecendo na sua tela. Vamos orar, irmãos, para finalizar o nosso devocional? Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno e santo, Senhor, assim como o cego Bartimeu, que apresentou a Ti as necessidades dele, Pai. Ele aproveitou a oportunidade, o encontro que teve com o Senhor. Ele foi, Pai, objetivo. Ele pediu aquilo que ele realmente precisava, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nós. Nós temos apresentado, temos colocado diante de Ti, Senhor, o Teu filho, a Tua filha que está orando comigo, tem colocado diante de Ti a sua necessidade. E nós acreditamos, Pai, que o Senhor ainda faz milagre, que não haja, Pai, nenhuma incredulidade em nossos corações, Pai, e que assim como o Senhor foi usado para abençoar aquele cego, usa-nos, Senhor, para abençoar aqueles que estão em cegueira material e espiritual também. Usa-nos para levar esta salvação, Senhor, aos necessitados. Então são 2 pedidos, Senhor, que nós temos para fazer a Ti. O primeiro pedido é este: atende, Senhor, as nossas necessidades. E o segundo pedido é esse: usa-nos para atender as necessidades de outros também. Usa-nos para levar, Pai, o Teu conhecimento, a Tua palavra de salvação, àqueles que estão cegos espiritualmente, mendigando espiritualmente e que nada podem fazer por si mesmo. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Nos capacite cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos pedindo a Tua bênção. Abençoe essa irmã, esse irmão que está conosco, abençoe o lar dele, o lar dela, o trabalho de cada um, Senhor. Abre as portas e derrame bênçãos espirituais e abra também, Senhor, as janelas do céu e derrame bênçãos materiais sobre a vida dos Teus filhos, Pai. É o pedido da nossa alma, que o Senhor derrame a chuva seródia e a chuva temporã sobre a vida do Teu povo. E nós Te agradecemos por tudo. Muito obrigado por este momento de devocional. Fica conosco,
É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, muito obrigado a todos pela participação neste devocional. Amanhã pela manhã estaremos aqui novamente para mais um momento de devocional, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E você que quer fazer a Escola Bíblica de Obreiros, quer participar da Escola Bíblica de Obreiros, entre em contato conosco. Você também que deseja estudar teologia, entre em contato conosco. A Escola de Líderes no Brasil tem sido bênção para a vida de muita gente e pode ser bênção para a sua vida também. Ok? Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, até o nosso próximo devocional.